Os lustres de cristal lançavam uma luz fragmentada pelo grande salão da cobertura em Manhattan. E Clara Bennett estava à margem de tudo, invisível. Ela passou 45 minutos com o mesmo copo de água com gás. Ela observava a multidão brilhante se mover ao seu redor, como se ela não fosse nada mais que um móvel. O convite havia chegado há 3 semanas, deslizado por baixo da porta de seu apartamento. Não havia remetente, apenas uma caligrafia elegante, soletrando seu nome. E a promessa de uma noite que poderia mudar tudo. Clara era uma estudante de enfermagem, trabalhando em turnos duplos numa lanchonete do Brooklyn para pagar o aluguel. Ela não tinha nada que estar ali, entre mulheres vestidas com trajes de grife, e homens cujos relógios custavam mais que seu salário anual. Mas o convite tinha sido persistente, chegando mais 2 vezes depois que ela ignorou o primeiro. E a curiosidade finalmente venceu. Agora ela se arrependia. Ela alisou o tecido de seu vestido de brechó. Era um simples vestido azul marinho que ela mesma ajustou para caber em seu corpo. Era elegante em sua simplicidade. Mas ali, cercada por alta costura e diamantes, ela se sentia como um pardal entre pavões. Uma mulher de seda vermelha passou por ela sem um olhar, quase derramando champanhe na manga de Clara. Nenhuma desculpa veio, apenas risadas dirigidas a outra pessoa mais importante. Clara colocou seu copo em uma bandeja que passava e tomou sua decisão. Ela iria embora. O que quer que este convite tivesse prometido, claramente não era para alguém como ela. Talvez tivesse sido um engano, um endereço errado, um nome confundido com alguém que realmente pertencia a este mundo. Ela se moveu em direção à saída, desviando de grupos de conversa que se abriam para ela sem reconhecimento. As enormes portas de carvalho pareciam impossivelmente distantes, e a cada passo ela se sentia menor. O que ela não sabia, o que ela não poderia saber, era que desde o momento em que entrou, alguém a estava observando. Dominic Caruso estava no mezanino, meio escondido nas sombras. Seus olhos escuros acompanhavam a mulher de azul marinho. Ele a notou imediatamente, não por sua beleza, embora ela possuísse um tipo de encanto discreto que os rostos pintados lá embaixo nunca poderiam replicar, mas sim por sua quietude. Numa sala cheia de atores, ela era a única que não estava atuando. Ele a observou ficar sozinha por quase uma hora. Observou a maneira como ela observava em vez de participar. Observou a sutil tensão em seus ombros cada vez que alguém olhava através dela. E ele observava agora, enquanto ela se dirigia para a porta, com o queixo erguido apesar de tudo, recusando-se a deixá-los vê-la derrotada. Dominic não era um homem que agia por impulso. Ele construiu seu império com paciência, com movimentos calculados e silêncios estratégicos. Mas algo naquela mulher o fez querer quebrar suas próprias regras. Ele desceu as escadas. Clara quase alcançou a porta quando uma voz a deteve. Já está de saída? Ela se virou e encontrou um homem parado atrás dela. Ele era alto e de ombros largos, com cabelos escuros penteados para trás de um rosto que parecia esculpido em mármore. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, e eles continham uma intensidade que a fez prender a respiração. Acho que ninguém vai notar, disse ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Algo brilhou na expressão dele. Talvez diversão ou algo mais profundo. Eu notei. Clara não sabia o que dizer a isso. Ela estava agudamente ciente do espaço entre eles, da maneira como o barulho da festa parecia se transformar em ruído de fundo, estática. Eu não deveria ter vindo, ela admitiu. Eu não pertenço a este lugar. O homem inclinou a cabeça, estudando-a com uma atenção que parecia quase física. E, no entanto, aqui está você, na minha casa. As palavras levaram um momento para serem registradas. Quando isso aconteceu, Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. Sua casa? Dominic Caruso, disse ele, estendendo a mão. Eu sou o anfitrião da reunião desta noite. Clara olhou para a mão dele como se pudesse queimá-la. O anfitrião? A figura misteriosa cujo nome lhe era sussurrado pela sala com uma mistura de reverência e medo. Ela presumiu que ele fosse algum titã corporativo, algum rei de Wall Street. Mas a maneira como as pessoas falavam dele, a deferência cuidadosa em suas vozes, sugeria algo totalmente diferente. Ela pegou a mão dele. Seu aperto era firme, mas cuidadoso, e ele segurou por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Clara Bennett, eu sei quem você é. Seu coração vacilou. Como? Eu enviei o convite.
A confissão pairou entre eles, pesada de implicação. Clara puxou a mão de volta, sua mente acelerada. Por quê? Nós nunca nos conhecemos. Eu não sou ninguém. A expressão de Dominic mudou. Algo como dor cruzou seus traços antes de ser suavizada. Você não é ninguém. Você é a mulher que salvou a vida da minha mãe. Clara piscou. Eu não entendo. 6 meses atrás, no hospital Bellevue, uma mulher idosa foi internada após um problema cardíaco. Os médicos a haviam descartado, mas uma estudante de enfermagem em treinamento se recusou a desistir. Ela ficou com ela durante a noite, segurou sua mão e conversou com ela até que ela se estabilizasse. A memória surgiu lentamente. A senhora Romano, a mulher frágil de cabelos prateados e olhos gentis, que havia segurado a mão de Clara e sussurrado orações em italiano. Aquela era sua mãe. Aquela era minha mãe. Ela fala muito de você. O anjo de azul é como ela a chama. Clara sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ela havia pensado na senhora Romano muitas vezes desde aquela noite. Tinha se perguntado se ela ainda estava viva, ainda lutando. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Não, a voz de Dominic era suave, mas certa. Você estava fazendo muito mais do que isso. Você deu a ela esperança quando ninguém mais deu. Você deu a ela uma razão para continuar respirando. Clara não sabia como responder. Ela nunca esperou ver nenhum daqueles pacientes novamente. Nunca esperou que seus pequenos atos de bondade se espalhassem para algo maior. Eu queria agradecer a você, Dominic continuou, para lhe dar uma noite de beleza e celebração. Mas vejo agora que este mundo não é gentil com aqueles que merecem gentileza. A maioria, ele gesticulou para a multidão brilhante atrás deles, e pela primeira vez Clara viu desprezo em seus olhos. Essas pessoas, ele disse em voz baixa, elas veem apenas a superfície, apenas o status. Elas olharam para você e não viram nada porque elas não são nada. Clara deveria ter se ofendido por eles. Em vez disso, ela sentiu algo quente florescer em seu peito. Eu ainda devo ir, disse ela, embora as palavras parecessem menos certas agora. Fique. Não era uma ordem, era um pedido oferecido com uma vulnerabilidade que parecia estranha a um homem que irradiava poder. Por quê? Porque eu gostaria de conhecer você, Clara Bennett, a mulher por trás do anjo. Naquele momento, parada no limiar entre dois mundos, Clara fez uma escolha que mudaria tudo. Ela não sabia que Dominic Caruso era um dos homens mais poderosos do submundo do crime de Nova York. Ela não sabia que seu império se estendia das docas do Brooklyn às salas de reunião de Manhattan. Ela não sabia que escolher ficar a envolveria em uma teia de perigo e devoção que ela nunca poderia ter imaginado. Tudo o que ela sabia era que, pela primeira vez em toda a noite, alguém estava olhando para ela como se ela importasse. 1 hora, disse ela. Dominic sorriu, e isso transformou seu rosto de intimidador para quase infantil. 1 hora. Deixe-me mostrar minha casa direito, sem os abutres. Ele ofereceu o braço e, após um momento de hesitação, Clara o aceitou. Eles passaram por uma porta lateral, deixando a festa para trás, e entraram em uma ala mais silenciosa da cobertura. Os aposentos privados não eram nada como o salão de baile ostentoso. Aqui, a decoração era quente e vivida, com estantes de livros forrando as paredes e uma iluminação suave lançando sombras douradas. Clara notou fotografias em uma mesa lateral. Um Dominic mais jovem com sua mãe, um homem mais velho que devia ser seu pai, uma menina com cachos selvagens e um sorriso de dentes separados. Minha sobrinha, disse Dominic, seguindo seu olhar. Isabela, ela tem 7 anos e está totalmente convencida de que comanda esta família. Clara riu, o som a surpreendendo. Ela parece maravilhosa. Ela também é a razão pela qual eu faço o que faço. Clara olhou para ele, esperando que ele explicasse, mas ele simplesmente foi a um pequeno bar e serviu 2 copos de algo âmbar. A água está bom, disse ela. É cidra de maçã, sem álcool, eu não bebo. Ele entregou o copo a ela e seus dedos se tocaram. Clara sentiu o contato como eletricidade. Eles se sentaram em poltronas combinando perto de uma janela com vista para a cintilante paisagem urbana. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era confortável, sem a tensão que Clara esperaria. Fale-me sobre você, disse Dominic finalmente. Não o que você faz, mas quem você é.
Ninguém nunca havia lhe perguntado isso antes. Clara Ara se viu falando de verdade, de uma maneira que não fazia há anos. Ela contou a ele sobre crescer em uma pequena cidade de Ohio, sobre perder seus pais em um acidente de carro quando tinha 16 anos, sobre a tia que a acolheu e incentivou seu sonho de se tornar enfermeira. Ela contou a ele sobre se mudar para Nova York com nada além de uma mala e esperança, sobre a luta para sobreviver em uma cidade que devorava os despreparados, sobre as noites em que chorou até dormir, se perguntando se havia cometido um erro terrível. Dominic ouviu sem interrupção, sua atenção inabalável. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Você conheceu a dor, disse ele. Dor real, do tipo que molda uma pessoa. Todo mundo tem dor, nem todo mundo a carrega com tanta graça. Clara Ara olhou para as mãos, desconfortável com o elogio. Eu não me sinto graciosa. Na maioria dos dias, sinto que estou mal conseguindo me segurar. Isso é o que é graça. Segurar-se quando tudo em você quer desistir. Ela encontrou os olhos dele e encontrou algo ali que não esperava. Compreensão, afinidade. O reconhecimento de um sobrevivente vendo outro. Sua vez, disse ela. Quem é você, Dominic Caruso? Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Essa é uma pergunta complicada. Eu tenho tempo. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse pesando quanta verdade ela poderia suportar. Eu sou um homem que nasceu em um mundo que não escolheu. Um mundo de expectativas e obrigações que a maioria das pessoas não pode imaginar. Eu fiz coisas das quais não me orgulho para proteger as pessoas que amo. E passei toda a minha vida adulta tentando construir algo melhor. Algo que um dia possa permitir que aqueles com quem me importo vivam sem medo. Não era toda a verdade. Clara Ara sentiu isso instintivamente. Mas era mais verdade do que ele provavelmente dava à maioria das pessoas. Isso soa solitário, disse ela. A expressão de Dominic vacilou com surpresa. É mais do que eu percebia até agora. A hora passou sem que nenhum deles percebesse. Eles falaram sobre livros e música, sobre sonhos e decepções, sobre os pequenos momentos que tornavam a vida suportável. Clara Ara se viu rindo mais do que em meses, se viu inclinando-se para frente para pegar cada palavra que ele dizia. Quando o relógio bateu meia-noite, ela sentiu uma pontada de arrependimento genuíno. Eu deveria ir. Dominic assentiu, embora algo em sua postura sugerisse que ele sentia a mesma relutância. Deixe-me pedir ao meu motorista para levá-la para casa. Isso não é necessário. Por favor, isso me daria paz de espírito. Clara Ara hesitou, depois assentiu. Ela havia aprendido a aceitar a gentileza quando era oferecida, mesmo quando seu orgulho se eriçava. Dominic a acompanhou até o elevador privativo, sua mão pairando na pequena curva de suas costas, sem realmente tocar. Na porta, ele parou. Eu gostaria de vê-la novamente, Clara Ara Bennett. Por quê? Porque esta noite, pela primeira vez em mais tempo do que consigo lembrar, não me senti como um rei cercado por súditos. Senti-me como um homem tendo uma conversa com uma mulher que o vê claramente. Isso é mais raro do que você imagina. Clara Ara sentiu seu coração bater contra as costelas. Todo instinto lhe dizia que isso era perigoso. Que homens como Dominic Caruso não entravam na vida de mulheres como ela sem consequências. Mas outra parte dela, a parte que passou anos jogando seguro e não chegando a lugar nenhum, sussurrou que talvez a segurança fosse superestimada. Eu trabalho na lanchonete Starlight, na Avenida Atlantic. Ela se ouviu dizer. Terças e quintas, turno da tarde. Dominic sorriu, e desta vez o sorriso alcançou seus olhos. Então eu a verei na terça-feira, Clara. Ela entrou no elevador e, enquanto as portas se fechavam, ela teve um último vislumbre dele. Ele estava parado na luz dourada, observando-a com uma expressão que ela não conseguia identificar. A viagem para casa foi um borrão. Clara Ara sentou-se no banco de trás do elegante carro preto, olhando para as luzes da cidade. Sua mente girava com tudo o que havia acontecido. Ela foi a uma festa onde era invisível e saiu tendo capturado a atenção do homem mais poderoso da sala. Ela não sabia o que isso significava. Ela não sabia onde isso levaria. Mas quando o carro parou em frente ao seu modesto prédio de apartamentos no Brooklyn, Clara Ara sentiu algo que não sentia há muito tempo. Possibilidade. Verifique se você já está inscrito neste canal. Essas histórias de conexões inesperadas e segundas chances são o que nos une.
Se você acredita no poder do destino e quer acompanhar a jornada de Clara conosco, inscreva-se agora e junte-se à nossa família. Seu apoio significa tudo, e juntos descobriremos aonde esta história nos levará. A terça-feira seguinte chegou com um tipo de clima de outono nítido que fazia Nova York parecer quase acolhedora. Clara passou os dias entre a festa e seu turno em um estado de antecipação distraída. Ela repassou sua conversa com Dominic tantas vezes que começou a duvidar de sua própria memória. Tinha realmente acontecido? Um homem como aquele realmente olhou para ela com tanta intensidade, tanto interesse genuíno? Quando amarrou o avental na lanchonete Starlight, ela quase se convenceu de que ele não viria. Homens como Dominic Caruso não visitavam lanchonetes do Brooklyn. Eles não perseguiam estudantes de enfermagem que trabalhavam em turnos duplos para pagar o aluguel. A coisa toda tinha sido um sonho febril, uma única noite linda que nunca se repetiria. Ela se jogou no trabalho, anotando pedidos com eficiência mecânica, reabastecendo xícaras de café, sorrindo para os clientes habituais que se tornaram como uma família ao longo de seus 2 anos na lanchonete. A correria do almoço veio e se foi, e a cada hora que passava, o nó de antecipação em seu peito se desfazia em algo como resignação. Às 3h15, o sino acima da porta tocou. Clara ergueu os olhos do balcão e sentiu o mundo parar. Dominic estava na entrada, impossivelmente deslocado em seu terno cinza escuro, sob medida e sapatos de couro italiano. Todas as cabeças na lanchonete se viraram para ele, as conversas vacilando enquanto as pessoas tentavam processar o que estavam vendo. Mas Dominic parecia alheio à atenção. Seus olhos encontraram Clara imediatamente, e ele sorriu. Aquele sorriso raro e transformador que o fazia parecer quase gentil. Acredito que você mencionou que trabalha às terças-feiras, disse ele, aproximando-se do balcão. Clara estava vagamente ciente de sua colega de trabalho, Maria boquiaberta, ao seu lado. Do velho Sr. Patterson, quase derrubando sua xícara de café. Da quietude absoluta que havia descido sobre a lanchonete normalmente caótica. Eu não pensei que você realmente viria. Eu sempre cumpro minhas promessas. Ele se sentou em um banquinho no balcão, completamente à vontade, apesar do escrutínio. O que você recomenda? Clara procurou desajeitadamente seu bloco de pedidos. O queijo quente é bom e a torta de maçã é caseira. Então eu quero os dois. Ela se virou para fazer o pedido, suas mãos tremendo levemente. Quando olhou para trás, Dominic a observava com o mesmo foco intenso da festa. Você parece diferente aqui, ele observou. Porque estou de uniforme em vez de vestido. Não, porque você parece em casa, confiante, como se aqui fosse o seu lugar. Clara sentiu um calor se espalhar por seu peito. Eu pertenço a este lugar. Essas pessoas, este lugar, eles me acolheram quando eu não tinha nada. A dona, a senhora Kim, ela me deu uma chance quando ninguém mais deu. Então eu sou grato à senhora Kim. Ela vai ter um ataque do coração quando vir quem estou servindo. Dominic riu, um som genuíno que fez mais cabeças se virarem. Clara percebeu que o homem que comandava medo e respeito no mundo que ela havia vislumbrado também era capaz disso. De sentar-se em um balcão pegajoso de lanchonete e rir como qualquer outra pessoa. Na hora seguinte, entre servir outros clientes e reabastecer bebidas, Clara encontrou momentos para conversar com Dominic. Ele perguntou sobre seus estudos, seus pacientes, seus sonhos para o futuro. Ele perguntou sobre seus livros favoritos, seus filmes favoritos, a música que ela ouvia quando precisava de conforto. E ele ouvia suas respostas como se fossem as palavras mais importantes que ele já tinha ouvido. Ela também aprendeu coisas sobre ele, que ele tinha um diploma em administração pela Colômbia, que ele havia considerado se tornar advogado antes que as obrigações familiares interviessem, que ele amava ópera italiana e odiava a arte moderna, que sua comida favorita era a pasta fazool de sua mãe, e ele nunca conseguiu recriar a receita com sucesso. Quando seu turno terminou, Clara sentia como se o conhecesse há anos, em vez de dias. Você me deixaria levá-la para jantar? Ele perguntou enquanto ela desamarrava o avental. Isso é uma boa ideia? Provavelmente não, mas eu me vejo não me importando. Clara deveria ter dito não. Cada parte lógica de seu cérebro gritava que isso era tolice, que ela estava brincando com fogo. Mas a lógica nunca lhe deu nada além de solidão.
Há um lugar a algumas quadras daqui. Italiano. Nada chique. Eu sei, chique. Eu prefiro o autêntico. Eles caminharam juntos pelas ruas de outono, perto o suficiente para que seus ombros se roçassem ocasionalmente. A equipe de segurança de Dominic os seguia a uma distância discreta. Carros pretos mantinham o ritmo a meio quarteirão de distância, mas Clara Ara descobriu que mal os notava. O restaurante era um estabelecimento familiar chamado Lúcias, administrado por uma avó de Nápoles e seus 3 filhos adultos. As mesas eram cobertas com toalhas xadrez vermelhas, velas tremeluziam em garrafas de vinho e o ar cheirava a alho e pão fresco. A presença de Dominic causou agitação aqui também, mas de um tipo diferente. A dona, uma mulher na casa dos 70 anos, com cabelos prateados e olhos aguçados, saiu da cozinha e o estudou por um longo momento. Caruso, disse ela secamente. Senhora Duca, seu pai costumava vir aqui. Eu sei, ele dizia que sua lasanha o lembrava de casa. Algo na expressão da mulher se suavizou fracionariamente. Sentem-se. Eu trarei algo especial para vocês. Eles foram levados a uma mesa de canto privativa, parcialmente escondida por um divisor de treliça coberto de videiras artificiais. Quando se sentaram, Clara Ara olhou para Dominic com nova curiosidade. Ela conhece você. O falecido marido dela trabalhou para meu pai muitos anos atrás. Fazendo o quê? Dominic sustentou o olhar dela. Coisas das quais não me orgulho de falar. Clara Ara absorveu isso. Os sussurros que ela ouviu na festa, o medo cuidadoso nas vozes das pessoas quando falavam dele. A segurança sempre presente que ela não deveria notar. Tudo isso se somava a uma imagem que ela estava evitando olhar diretamente. Você não é apenas um homem de negócios, não é? Não. Você vai me dizer o que você é? Dominic ficou em silêncio por um momento, seus dedos traçando a borda de seu copo de água. Minha família está em Nova York há 4 gerações. Construímos um império do nada, tijolo por tijolo, por meios que a lei não reconhece. Meu pai administrou esse império até sua morte 5 anos atrás. Agora eu o administro. Clara Ara sentiu seu ritmo cardíaco acelerar, mas não desviou o olhar. E o que isso significa, administrá-lo? Significa que eu supervisiono operações sobre as quais a maioria das pessoas só lê nos jornais. Importação e exportação, imóveis, serviços financeiros. Parte disso é legítimo agora, mais da metade, na verdade. Mas a fundação, o cerne do que somos, isso existe nas sombras. Você está me dizendo que é um chefe do crime. Estou lhe dizendo que sou o chefe da minha família. E em nosso mundo, esse título carrega um peso que não pode ser separado da história que o construiu. Clara Ara deveria ter ficado com medo. Ela deveria ter se desculpado, saído, nunca mais olhado para trás. Mas enquanto se sentava em frente a este homem que lhe oferecia a verdade em vez de mentiras confortáveis, ela sentiu algo inesperado. Respeito. Por que você está me contando isso? A maioria das pessoas em sua posição esconderia. Porque você merece saber no que está se envolvendo. Porque minha mãe me criou para acreditar que o engano é a forma mais cruel de desrespeito. E porque, se você escolher ir embora depois de hoje à noite, prefiro que seja com base na verdade do que em uma fantasia que eventualmente desmoronaria. A senhora Duca chegou com pratos de comida que nenhum deles havia pedido. Antepasto e pão fresco, e a interrupção deu a Clara Ara um momento para pensar. Quando a mulher saiu, Clara Ara pegou um pedaço de brusqueta e deu uma mordida, ganhando mais um momento. Você disse que mais da metade do seu negócio é legítimo agora. Isso está mudando? Dominic assentiu. É o trabalho da minha vida fazer isso. Para que, quando minha sobrinha for adulta, eu queira que ela herde um império que opere inteiramente dentro da lei. Eu quero que ela nunca tenha que fazer as escolhas que eu fiz. E até lá eu faço o que é necessário para manter meu pessoal seguro, para proteger aqueles que dependem de mim. Algumas dessas coisas fariam você pensar menos de mim. Eu trabalho em medicina de emergência, Clara disse em voz baixa. Eu segurei as mãos de pessoas que fizeram coisas terríveis. Eu as vi chorar por suas mães. Eu aprendi que ninguém é apenas uma coisa. Dominic olhou para ela como se ela tivesse dito algo milagroso. Você não é o que eu esperava, Clara Ara Bennett. O que você esperava? Medo, julgamento, as mesmas reações que recebi minha vida inteira. Eu tenho medo suficiente na minha vida sem adicionar mais. E não estou em posição de julgar ninguém.
O jantar continuou em um tom mais leve, embora o peso do que havia sido compartilhado permanecesse presente. Clara aprendeu que o pai de Dominic era um homem severo, que sua mãe foi quem lhe ensinou a gentileza, que ele tinha uma irmã mais nova, que morreu em um acidente antes de sua sobrinha nascer, que a pequena Isabela era filha de sua irmã, deixada aos seus cuidados quando não tinha mais ninguém. Ela aprendeu que ele lia filosofia para adormecer, que ele acordava às 5 da manhã para se exercitar, que ele nunca tirou férias em sua vida adulta, que o mais perto que ele chegava da paz era visitar sua mãe aos domingos e deixá-la se preocupar se ele estava comendo o suficiente. E Clara se viu compartilhando coisas também, os pesadelos que ainda tinha sobre a morte de seus pais, a culpa que carregava por sobreviver quando eles não o fizeram. A maneira como ela se jogava no trabalho, porque a quietude parecia muito com afogamento. Quando saíram do restaurante, o céu havia se tornado veludo e as ruas estavam vazias. O carro de Dominic apareceu como por mágica, mas ele o dispensou. Caminhe comigo. Eles passearam pelo Brooklyn na escuridão do outono, passando por casas de tijolos e bodegas, por trechos de luz de rua e trechos de sombra. Em algum momento, a mão de Dominic encontrou a dela, e Clara o deixou pegá-la. Isso é perigoso, disse ela suavemente. Sim, eu não deveria estar fazendo isso. Não, mas eu não quero parar. Dominic parou de andar e se virou para encará-la na luz fraca. Seus traços estavam meio escondidos, mas seus olhos queimavam com intensidade. Nem eu, e isso me aterroriza mais do que qualquer coisa que já enfrentei em toda a minha vida. Clara estendeu a mão e tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Ele fechou os olhos com o contato e ela viu uma vulnerabilidade ali que suspeitava que poucas pessoas já haviam testemunhado. O que acontece agora? Ela sussurrou. Agora eu faço algo que nunca fiz antes. O que é isso? Eu peço que você confie em mim, não pelo que posso lhe dar ou pelo que posso fazer por você, mas por quem eu sou quando estou com você. Eu peço que você arrisque em um homem que não merece. Clara pensou em tudo o que tinha ouvido, tudo o que tinha visto, tudo o que sentia à espreita sob a superfície. Ela pensou nos avisos que deveria seguir e no medo que deveria sentir. Então ela pensou na maneira como ele olhava para ela, na maneira como ele ouvia, na maneira como ele dirigiu até o Brooklyn só para comer queijo quente em uma lanchonete porque ela trabalhava lá. Eu confio em você, disse ela, e ela quis dizer isso. As semanas que se seguiram pareceram um sonho do qual Clara tinha medo de acordar. Dominic tornou-se uma presença constante em sua vida. Ele aparecia na lanchonete com presentes de café e doces de sua padaria favorita. A buscava depois da aula para levá-la para casa. Enviava mensagens de boa noite que ela lia e relia até as palavras se tornarem borradas. Ele a apresentou adequadamente à sua mãe, e a senhora Caruso abraçou Clara como uma filha há muito perdida, chorando de gratidão e insistindo que ela ficasse para o jantar. Clara aprendeu a fazer massa do zero sob a instrução paciente da mulher mais velha. Aprendeu as receitas de família que foram passadas por gerações. Aprendeu o que era fazer parte de algo maior do que ela mesma. Ela também conheceu Isabela, a menina de 7 anos de cabelos selvagens que governava a casa dos Caruso com uma vontade de ferro e um sorriso com covinhas. Isabela decidiu em 5 minutos que Clara era aceitável e exigiu mostrar-lhe todos os cômodos da cobertura, tagarelando constantemente sobre a escola, sua melhor amiga Sophie e o cachorrinho que ela tinha certeza que o tio Dom acabaria comprando para ela. Clara observava Dominic com sua sobrinha e sentia seu coração se abrir. O homem perigoso sobre o qual ela ouvira sussurros se transformava completamente na presença de Isabela. Ele se ajoelhava para examinar seus desenhos a giz de cera com atenção séria. Deixava-a pintar suas unhas de um rosa berrante. Lia histórias para ela na hora de dormir, com vozes engraçadas que a faziam rir incontrolavelmente. Ela te ama, observou Clara uma noite depois que Isabela finalmente foi convencida a ir dormir. Ela é a melhor coisa da minha vida. Ela e minha mãe, tudo o que faço, faço por elas. Clara entendeu então, entendeu de verdade o que o movia. Não era poder ou ganância ou a emoção do perigo. Era amor feroz e protetor, e disposto a atravessar o fogo para manter seguros aqueles que ele amava.
Ela começou a ver o mundo dele com mais clareza. Os homens que o cercavam eram leais porque ele havia conquistado essa lealdade, não pelo medo, mas pela justiça. Ele se lembrava dos aniversários de seus filhos, visitava suas esposas quando estavam doentes, garantia que suas famílias fossem providas. O império que ele administrava era brutal em suas origens, mas operava agora com um código de honra que o mundo legítimo muitas vezes não tinha. Claro, havia sombras que ela não podia ignorar. Dominic era cuidadoso em manter os aspectos mais sombrios de seus negócios longe dela. Mas Clara era observadora. Ela notou os telefonemas tarde da noite que faziam sua mandíbula se contrair. Ela notou os hematomas que seus homens às vezes carregavam, rapidamente escondidos e nunca explicados. Ela notou a maneira como certos nomes faziam a sala esfriar. Uma noite, 6 semanas após o início do relacionamento, Clara chegou à cobertura e encontrou Dominic em seu escritório. Ele estava de pé junto à janela, de costas para a porta. Sua postura era rígida. Seu reflexo no vidro mostrava uma expressão que ela nunca tinha visto antes. O que aconteceu? Ele não se virou. Nada com que você precise se preocupar. Dominic, o tom dela o fez olhar para ela então, e ela viu exaustão em seus olhos e algo que poderia ter sido luto. Um dos meus homens foi ferido. Esta noite, Marco, ele tem 2 filhos com menos de 5 anos. A esposa dele está grávida de 7 meses do terceiro. Clara foi até ele sem pensar, envolvendo os braços em sua cintura e pressionando a bochecha em suas costas. Ele vai ficar bem? Ele vai se recuperar. Mas os homens que o machucaram, eles estavam enviando uma mensagem para mim. Que tipo de mensagem? Dominic se virou em seus braços, puxando-a para perto. Que há aqueles que querem o que eu construí e estão dispostos a ferir pessoas inocentes para tomá-lo. Clara sentiu medo então, frio e agudo, mas não o soltou. O que você vai fazer? O que eu sempre fiz. Proteger meu pessoal, seja o que for necessário. Ela não perguntou o que isso significava. Ela não tinha certeza se queria saber. Mas ela entendeu naquele momento que amar Dominic Caruso significava aceitar que seu mundo operava por regras diferentes, e ela tinha que decidir se poderia viver com isso. Nos dias seguintes, Clara notou mudanças. A segurança ao redor da cobertura dobrou. Os telefonemas de Dominic se tornaram mais frequentes, suas reuniões mais longas. Ele insistiu que ela se mudasse para um quarto de hóspedes na cobertura, citando preocupações com a segurança. E embora Clara tenha resistido no início, a preocupação genuína em seus olhos a convenceu. Viver em quartos próximos com Dominic revelou novas dimensões dele. Ela viu o quão pouco ele dormia, o quão pesadamente a responsabilidade pesava sobre ele. O quão desesperadamente ele ansiava por momentos de normalidade que sua posição raramente permitia. Ela o viu andar pelos corredores às 3 da manhã. Viu-o sentar-se ao lado da cama de Isabela por horas após pesadelos. Viu-o segurar a mão de sua mãe durante os jantares de domingo, como se estivesse memorizando o sentimento. Ela se apaixonou mais profundamente a cada revelação. Uma noite, incapaz de dormir, Clara o encontrou na biblioteca, cercado por fotos antigas espalhadas sobre uma mesa de mogno. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e pela primeira vez ele não tentou esconder a dor em seus olhos. Quem são eles? Ela perguntou, acomodando-se na cadeira ao lado dele. Meu pai, minha irmã, pessoas que já se foram. Clara pegou uma fotografia de uma jovem com os olhos de Dominic e o sorriso de Isabela. Ela era linda. Valentina, ela era 5 anos mais nova que eu, a luz da nossa família. O que aconteceu com ela? Dominic ficou em silêncio por um longo momento. Ela se apaixonou pelo homem errado. Um homem que parecia gentil, mas escondia a escuridão. Quando percebemos o quão perigoso ele era, já era tarde demais. Clara sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Sinto muito. Eu falhei com ela. Eu deveria protegê-la e falhei. É um erro que nunca mais cometerei. Clara entendeu então por que ele era tão cuidadoso com ela, tão insistente em saber onde ela estava e com quem estava. Não era controle, era o terror de perder outra pessoa que amava. Ela pegou a mão dele. Você não vai me perder. Você não pode prometer isso. Eu posso prometer que não vou a lugar nenhum. Que o que quer que venha, eu quero enfrentar com você. Dominic olhou para ela como se ela tivesse lhe oferecido a salvação. Por quê? Por que você escolheria esta vida? Você poderia ter qualquer um, Clara. Alguém normal, alguém seguro.
Eu não quero segurança. Eu quero você. Todo você, incluindo as partes que você acha que são escuras demais para amar. Ele a beijou então, suave e desesperado e cheio de palavras não ditas. E Clara sabia que não havia como voltar atrás. Ela havia escolhido seu caminho, e ele levava diretamente ao coração da tempestade dele. As semanas seguintes trouxeram alegria e tensão. Clara continuou seus estudos, apoiada pela insistência silenciosa de Dominic em pagar sua mensalidade, apesar de seus protestos. Ela se aproximou mais da senhora Caruso e de Isabela, tornando-se parte do tecido de suas vidas diárias. E aprendeu a navegar na estranha realidade de amar um homem cujas ligações podiam terminar com discussões casuais sobre violência. Ela também aprendeu que inimigos estavam circulando. O ataque a Marco foi o começo, não o fim. Uma organização rival liderada por um homem chamado Victor Castellano estava fazendo movimentos agressivos no território dos Caruso. Houve confrontos sobre os quais Clara só ouviu em fragmentos. Discussões tarde da noite entre Dominic e seus tenentes que paravam sempre que ela entrava na sala. Ela tentou não deixar o medo consumi-la. Ela se concentrou em seus pacientes, em seus estudos, nos pequenos momentos de felicidade que ainda existiam. Mas a sombra do perigo ficava mais escura a cada dia que passava. Uma tarde, Clara estava saindo do hospital após um turno quando notou um carro preto que não pertencia à frota de Dominic, estacionado do outro lado da rua. Um homem se encostava nele, observando-a com olhos frios. Ela ligou para Dominic imediatamente. 15 minutos depois, ela estava cercada por seus homens, levada para um veículo blindado e conduzida à cobertura em alta velocidade. Dominic estava esperando quando ela chegou, seu rosto pálido com raiva mal controlada. Ele se aproximou de você? Ele disse alguma coisa? Não, ele apenas observou. Dominic a puxou para seus braços, segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. A culpa é minha. Eu te trouxe para este mundo, e agora eles estão usando você para me atingir. Não é sua culpa. Eu escolhi isso. Você escolheu o amor. Você não escolheu se tornar um alvo. Clara se afastou para olhá-lo. O que vamos fazer? Nós vamos acabar com isso. Castellano tem sido uma ameaça por muito tempo. É hora de lembrá-lo porque a família Caruso sobreviveu por um século. Havia algo em sua voz, algo frio e final que fez o sangue de Clara gelar. Mas ela não tentou dissuadi-lo. Ela entendeu, talvez pela primeira vez, que a misericórdia tinha limites. E que proteger as pessoas que você amava, às vezes, exigia se tornar o monstro que os outros temiam. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Dominic nas horas tranquilas antes do amanhecer, Clara tomou uma decisão. O que quer que estivesse por vir, ela não fugiria. Ela não se esconderia. Ela ficaria ao lado do homem que amava e enfrentaria qualquer escuridão que tentasse separá-los. Esta é a parte da história em que preciso que você faça algo importante. Se a jornada de Clara tocou você, se você acredita que o amor pode nos encontrar nos lugares mais inesperados, tire um momento e deixe um comentário dizendo: o verdadeiro amor não conhece fronteiras. Quero ver quantos de vocês acreditam que a conexão pode transcender todos os obstáculos. Suas palavras importam mais do que você imagina. A guerra com Victor Castellano chegou ao clímax 3 dias depois. Clara se lembraria daquela manhã para sempre. A maneira como a luz dourada do sol entrava pelas janelas da cobertura. O cheiro do café da senhora Caruso sendo preparado na cozinha. O som da risada de Isabela enquanto ela mostrava uma nova dança que havia aprendido na escola. Parecia tão normal, tão pacífico, que Clara quase se convenceu de que o perigo estava passando. Então o telefone de Dominic tocou. Ela viu a cor sumir de seu rosto enquanto ele ouvia. Viu sua mão se apertar em torno do aparelho até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Quando? Uma pausa. Quantos? Ele encerrou a chamada e ficou parado por um momento, uma estátua esculpida em gelo e fúria. O que aconteceu? Clara sussurrou. Castellano fez sua jogada. Ele tomou 3 dos meus armazéns durante a noite. Feriu 12 dos meus homens. Ele olhou para ela e, por trás da raiva, ela viu medo. Ele também enviou uma mensagem. Fotografias suas, Clara. Saindo do trabalho, caminhando para a lanchonete, sentada no parque perto do seu apartamento. Ele sabe todos os lugares que você vai. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O que ele quer? A mim, meu território, meu império.
E ele acha que ameaçar você me enfraquecerá. E vai. Dominic atravessou a sala em 2 passos, segurando o rosto dela em suas mãos. Isso me torna mais perigoso do que ele pode imaginar. Ninguém ameaça as pessoas que eu amo. Ninguém. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividade e tensão. Clara Ara foi confinada à cobertura, seus movimentos restritos, cada momento seu vigiado por uma rotação de guardas. Ela se irritava com o confinamento, mas entendia sua necessidade. Dominic ia e vinha em horários estranhos, cada vez parecendo mais exausto, mais sobrecarregado pelo peso do que estava acontecendo. Ela tentou ajudar onde podia. Ela confortou a senhora Caruso, que rezava constantemente e acendia velas para santos que Clara Ara não conhecia. Ela distraiu Isabela com jogos e histórias, protegendo a menina do medo que permeava todos os cantos de seu mundo. Ela se certificou de que Dominic comesse quando ele esquecia, dormisse quando podia, sentisse seu amor mesmo quando as palavras falhavam. Na quarta noite, Dominic foi ao quarto dela pouco depois da meia-noite. Sua camisa estava rasgada, seus nós dos dedos esfolados, e havia um corte acima de seu olho que fez o instinto de enfermagem de Clara Ara surgir. Sente-se, ordenou ela, já pegando o kit de primeiros socorros que mantinha em sua mesa de cabeceira. Ele sentou-se na beira da cama, silencioso e imóvel, enquanto ela limpava e enfaixava seus ferimentos. Quando ela terminou, ele segurou seu pulso gentilmente. Eu não te mereço. Isso não é para você decidir. Clara Ara, se algo acontecer comigo, preciso que você leve Isabela e minha mãe e vá embora. Há arranjos feitos, dinheiro reservado. Um lugar onde vocês estarão seguras. Nada vai acontecer com você. Você não sabe disso. Eu sei que não vou planejar um futuro sem você nele. Eu me recuso. Dominic a puxou para seu colo, enterrando o rosto em seu pescoço. Como eu te encontrei? Em todo o mundo, como eu encontrei alguém como você? Você deu uma festa? Eu a invadi. Aqui estamos nós. Ele riu, apesar de tudo. Um som quebrado que era meio soluço. Clara Ara o abraçou com mais força, desejando poder absorver sua dor, desejando poder lutar suas batalhas por ele. Diga-me que vamos sobreviver a isso, ela sussurrou. Nós vamos sobreviver a isso. E quando acabar, eu vou me casar com você, Clara Ara Bennett, numa igreja com minha mãe chorando na primeira fila e Isabela jogando flores. Eu vou fazer de você minha esposa e vou passar o resto da minha vida merecendo o dom do seu amor. Clara Ara sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Isso é um pedido de casamento? É uma promessa. O pedido vem quando eu puder te dar o anel que você merece. Quando eu puder me ajoelhar diante de você, sem inimigos à nossa porta. Eu não preciso de um anel. Mas você terá um, você terá tudo. Eu juro. Eles se abraçaram durante a longa noite, falando do futuro como se falar pudesse torná-lo real. Clara Ara aprendeu que Dominic queria 4 filhos, uma casa no interior com espaço para cavalos, jantares de domingo grandes o suficiente para precisar de 2 mesas. Ela disse a ele que queria abrir uma clínica para comunidades carentes, queria envelhecer discutindo sobre quem era a vez de cozinhar, queria ver seus netos brincarem em um jardim que ela mesma plantou. Ao amanhecer, eles haviam construído uma vida inteira juntos em palavras, e ambos estavam determinados a viver o suficiente para tornar essas palavras realidade. O confronto com o Castellano ocorreu 2 dias depois. Clara Ara não estava presente para o que aconteceu, mas ela juntou a história a partir de fragmentos e sussurros. Dominic havia arranjado uma reunião, ostensivamente, para negociar, mas Victor Castellano nunca teve a intenção de conversar. Ele veio com homens armados, com violência em seu coração, com planos de acabar com a linhagem Caruso de uma vez por todas. O que ele não contava era com a lealdade que Dominic inspirava. Os próprios homens de Castellano se voltaram contra ele. Homens que trabalhavam secretamente para Dominic há meses, fornecendo informações, esperando o momento certo. O confronto foi breve e decisivo. Victor Castellano foi detido e entregue a contatos federais que Dominic havia cultivado exatamente para esse propósito. As provas de seus crimes, compiladas ao longo de anos, garantiram que ele passaria décadas atrás das grades. Tinha acabado. Dominic voltou para casa naquela noite sem um arranhão, mas Clara Ara podia ver o preço que o dia havia cobrado. Ele sentou-se na biblioteca por horas, olhando para o nada. E quando ela finalmente o convenceu a ir para a cama,
Ele a abraçou como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que continuava mudando. Está feito, disse ele finalmente. Castelano nunca mais ameaçará ninguém. Como você se sente? Ele considerou a pergunta seriamente. Aliviado, exausto, determinado. Determinado a construir algo melhor das cinzas. A me tornar o homem que você acredita que eu posso ser. A deixar para minha sobrinha um legado do qual ela possa se orgulhar. Clara beijou sua testa, suas pálpebras, o canto de sua boca. Você já é esse homem. Você só precisa acreditar nisso. Nas semanas que se seguiram, Clara observou Dominique se transformar. Com a ameaça de Castelano eliminada, ele se dedicou a legitimar suas operações com um propósito renovado. Acordos comerciais que haviam sido adiados avançaram. Parcerias com empresas legais se expandiram. O império começou a mudar da sombra para a luz. Lentamente, mas inconfundivelmente, a senhora Caruso começou a planejar um casamento, sobre o qual não havia sido oficialmente informada, comprando revistas e deixando-as estrategicamente pela cobertura. Isabela exigiu ser a florista e começou a praticar sua caminhada diariamente, geralmente com o gato da família servindo como relutante portador do anel. E Clara se viu pela primeira vez na vida verdadeiramente feliz. Ela se formou em seu programa de enfermagem com honras, Dominic e sua família torcendo mais alto do que qualquer um no auditório. Ela aceitou um cargo em um centro de saúde comunitário no Bronx, finalmente fazendo o trabalho com que sonhava. Ela se mudou oficialmente para a cobertura, convertendo o quarto de hóspedes em um pequeno escritório onde podia trabalhar em arquivos de pacientes e pesquisas. A vida tornou-se lindamente comum. Eles tinham jantares de domingo com a senhora Caruso, onde sempre havia comida demais, e Dominic era repreendido por trabalhar demais. Eles levavam Isabela ao Central Park nos fins de semana, observando-a correr por entre as folhas caídas e perseguir pombos. Eles ficavam acordados até tarde conversando sobre tudo e nada, aprendendo um sobre o outro nos pequenos detalhes que a intimidade revela. Uma noite, 3 meses após a prisão de Castelano, Dominic chegou em casa cedo com uma leveza incomum em seus passos. Eu tenho algo para te mostrar. Ele a levou para fora da cidade, para o interior de Westchester, onde o outono havia pintado as árvores de ouro e carmesim. Eles serpentearam por estradas estreitas até chegarem a um portão, além do qual havia uma casa de pedra com era subindo por suas paredes e um jardim que se estendia até o horizonte. O que é este lugar? Nossa casa, se você quiser. Clara olhou para ele, depois para a cama, depois de volta para ele. Você comprou uma casa. Eu comprei nosso futuro, o lugar onde criaremos nossos filhos. Onde minha mãe pode ter o jardim que sempre quis. Onde Isabela pode ter o cachorro que ela vem exigindo. Clara saiu do carro e caminhou em direção à casa, atordoada. Era tudo o que ela havia descrito durante aquelas longas noites de sonhos sussurrados. Uma estrutura ampla, com caráter e calor, cercada por terra suficiente para cavalos e árvores velhas o suficiente para ter histórias. Dominic a seguiu, observando sua reação com esperança ansiosa. Não precisamos ficar com ela. Se você não gostar, podemos encontrar outra coisa. Clara virou-se para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. É perfeita. É absolutamente perfeita. Ele sorriu, o sorriso completo e desprotegido que ela aprendeu a valorizar. Então, só falta mais uma coisa. Ele se ajoelhou. As mãos de Clara voaram para a boca, enquanto Dominic tirava uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia um anel, elegante e bonito, com um diamante que capturava a luz do crepúsculo e a espalhava em arco-íris. Clara Bennett, você entrou na minha vida em uma noite em que eu tinha tudo e nada. Você viu além do poder e da reputação e encontrou o homem que eu havia esquecido que poderia ser. Você me deu esperança, deu alegria à minha família, deu ao meu coração um lar que ele nunca soube que precisava. Sua voz falhou e ele parou para se recompor. Eu não sou um homem perfeito. Eu fiz coisas que fariam pessoas menores se afastarem. Mas eu juro a você, por tudo que sou e tudo que espero me tornar, que passarei o resto da minha vida tentando ser digno de você. Você quer se casar comigo? Clara ajoelhou-se na frente dele, pegando o rosto dele em suas mãos. Sim, 1000 vezes. Sim. Ele colocou o anel em seu dedo, e eles se ajoelharam juntos na grama enquanto o sol se punha atrás da casa que se tornaria seu lar. Quando ele a beijou,
Clara sentiu o gosto da alegria e da promessa, e a doce certeza de que algumas histórias, contra todas as probabilidades, têm seus finais felizes. O casamento aconteceu em um dia perfeito de maio. Os jardins da propriedade de Westchester foram transformados em um jardim de rosas brancas e luz dourada. Clara caminhou pelo corredor em um vestido simples que a fazia se sentir como uma princesa, em direção ao homem que havia mudado tudo. Dominic esperava no altar com lágrimas nos olhos, sem vergonha e sem se preocupar com a multidão assistindo. Sua mãe sentou-se na primeira fila, chorando abertamente em um lenço. Isabela desempenhou suas funções de florista com a solenidade de um general liderando tropas para a batalha, espalhando pétalas com determinação precisa. A cerimônia foi breve e bonita. Eles falaram votos que eles mesmos escreveram, promessas de parceria e paciência, de riso e lealdade, de construir uma vida que honrasse tanto a escuridão que haviam sobrevivido quanto a luz que haviam encontrado um no outro. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, a aclamação que se ergueu dos convidados reunidos sacudiu as árvores. Dominic beijou Clara como se o mundo estivesse acabando e começando ao mesmo tempo. E ela o beijou de volta com igual fervor, sem se importar com quem via. A recepção foi tudo o que a senhora Caruso havia sonhado. Mesas abarrotadas de comida, música que fez até os convidados mais estoicos dançarem, brindes que fizeram todos rirem e chorarem na mesma medida. Clara dançou com seu novo marido, com sua mãe, com a pequena Isabela em pé em seus pés e rindo enquanto balançavam. Tarde da noite, enquanto a festa terminava e os convidados começavam a se dispersar, Clara encontrou um momento de silêncio sozinha no terraço. O jardim se estendia diante dela, iluminado pela lua e mágico, e ela se permitiu simplesmente respirar. Dominic a encontrou lá, como sempre fazia. Senhora Caruso, disse ele, envolvendo os braços ao redor dela por trás. Como se sente? Como um sonho do qual tenho medo de acordar. Então, nunca vamos acordar. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, observando as estrelas surgirem uma a uma. Eu estive pensando, Dominic disse eventualmente, sobre o futuro. Temos muito futuro para pensar. Eu quero acelerar a transição, sair dos negócios sombrios restantes dentro de 1 ano, não 5. Quero ser completamente legítimo antes do nosso primeiro filho nascer. Clara virou-se em seus braços. Nosso primeiro filho. A menos que você tenha objeções. Ela sorriu, um segredo brincando nos cantos de seus lábios. Acontece que talvez precisemos acelerar esse cronograma. Dominic ficou muito quieto. Clara, eu ia te contar amanhã, tornar romântico, mas não consigo esperar. Ela pegou a mão dele e a pressionou em sua barriga. Você vai ser pai. Por um longo momento, Dominic não reagiu. Então seu rosto se desfez, e ele a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Você tem certeza? Eu confirmei ontem, cerca de 8 semanas. Ele se afastou para olhá-la, seus olhos brilhando com lágrimas. Um bebê? Nosso bebê? Nosso bebê. Ele riu, um som selvagem e alegre, e a girou em um círculo que a fez gritar e se agarrar aos seus ombros. Quando ele a colocou no chão, ele já estava falando rapidamente. Precisamos encontrar os melhores médicos e redesenhar o berçário e contratar segurança adicional e contar para minha mãe imediatamente, porque ela nunca nos perdoará, se descobrir que sabíamos no casamento e não compartilhamos. Dominic. E provavelmente deveríamos adiantar ainda mais o cronograma de transição, talvez 6 meses em vez de 1 ano. Dominic. E Isabela ficará tão animada. Ela está pedindo um bebê desde que aprendeu de onde eles vêm, o que foi uma conversa muito estranha a propósito. Dominic. Ele parou, finalmente encontrando os olhos dela. Respire, ela disse gentilmente. Nós temos tempo, temos muito tempo. Ele exalou lentamente, depois sorriu com uma admiração que o fazia parecer um menino. Eu te amo, Clara, mais do que já amei qualquer coisa. Eu também te amo. Agora, vamos contar para sua mãe antes que ela adivinhe por conta própria. A reação da senhora Caruso foi exatamente o que eles esperavam. Lágrimas e orações e telefonemas imediatos para todos os parentes ao alcance da voz. A reação de Isabela foi ainda melhor. Um grito de alegria seguido por uma lista detalhada de nomes que ela considerava inaceitáveis, nenhum dos quais era tradicional.
Os meses de gravidez passaram em um turbilhão de felicidade e preparação. Clara Ara continuou trabalhando na clínica até o 7º mês, finalmente permitindo-se descansar apenas quando a preocupação de Dominic se tornou impossível de ignorar. Eles terminaram de reformar a casa de Westchester, criando um berçário pintado em amarelos suaves e cheio de mais bichos de pelúcia do que qualquer criança poderia precisar. Dominic manteve sua promessa sobre o negócio. Quando Clara Ara entrou em seu 3º trimestre, as últimas operações sombrias haviam sido fechadas ou vendidas. O Império Caruso era, pela primeira vez em sua história de um século, inteiramente legítimo. Foi uma transformação que parecia impossível quando se conheceram. Mas o amor tinha um jeito de tornar o impossível alcançável. A filha deles nasceu em uma manhã de neve de dezembro, em uma suíte particular com Dominic, segurando a mão de Clara Ara a cada momento. Ela era perfeita, um pequeno pacote de calor e maravilha com os cabelos escuros do pai e o queixo teimoso da mãe. Eles a chamaram de Valentina, em homenagem à irmã que Dominic havia perdido. A senhora Caruso chorou por horas quando ouviu. Levar Valentina para a casa de Westchester, parecia completar um círculo. Clara Ara estava no berçário, segurando a filha contra o peito, observando a neve cair do lado de fora da janela, e maravilhava-se com o quão longe havia chegado. 1 ano e meio atrás, ela era uma estudante em dificuldades, invisível em uma festa. Agora, ela era esposa, mãe, parte de uma família que a escolheu tão ferozmente quanto ela os escolheu. Dominic apareceu na porta, tendo finalmente convencido sua mãe a parar de se preocupar e descansar. Ela está dormindo. Finalmente. Sua mãe queria segurá-la por mais 1 hora. Minha mãe a seguraria para sempre se deixássemos. Ele se juntou a eles, envolvendo os braços em torno de Clara Ara e de sua filha, criando um círculo de calor contra o frio do inverno. Obrigado, ele murmurou no cabelo de Clara Ara. Pelo quê? Por me dar isso, tudo isso, uma vida que eu nunca pensei que poderia ter. Clara Ara recostou-se nele, sentindo o ritmo constante de seu coração. Nós demos um ao outro. Eles ficaram assim enquanto a neve caía, e a casa se acomodava em um silêncio pacífico. Lá fora, o mundo continuava seu caos, suas lutas, seu ciclo interminável de alegria e tristeza. Mas aqui, neste momento, havia apenas amor e a promessa de todos os anos que se estendiam à frente. 5 anos depois, a propriedade de Westchester havia se transformado em um lugar de riso e luz. Valentina, agora uma criança espirituosa com a intensidade do pai e a compaixão da mãe, governava a casa com a mesma determinação que Isabela lhe havia mostrado um dia. A própria Isabela tinha agora 12 anos, navegando nas águas turbulentas da adolescência com graça e dramas ocasionais que mantinham todos entretidos. A senhora Caruso havia se mudado para a casa de hóspedes na propriedade, perto o suficiente para mimar seus netos diariamente, mas independente o suficiente para manter sua dignidade. Ela finalmente conseguiu seu jardim, e ele se tornou algo magnífico, um tumulto de cores e aromas que atraía borboletas e lhe trazia alegria sem fim. Clara Ara havia aberto sua clínica, não no Bronx, como planejado originalmente, mas em uma comunidade próxima que precisava desesperadamente de serviços. Ela havia contratado uma equipe de profissionais dedicados e construído algo de que se orgulhava genuinamente. Um lugar onde as pessoas recebiam cuidados independentemente de sua capacidade de pagar. E Dominic havia se tornado alguém que nem ele acreditava ser possível. O império de negócios legítimos que ele construiu empregava milhares e contribuía com milhões para causas de caridade. Ele fazia parte de conselhos de hospitais e universidades, seu nome agora associado à filantropia em vez de medo. Os sussurros que antes o acompanhavam haviam desaparecido, substituídos por respeito conquistado através de anos de trabalho honesto. Mas ele ainda era o homem que a havia protegido desde o início, ainda capaz da devoção feroz que a fez amá-lo pela primeira vez. Na manhã de seu 5º aniversário, Clara Ara acordou e o encontrou já de pé, na janela, observando o sol nascer sobre as colinas. Ela se juntou a ele, deslizando a mão na dele. No que você está pensando? Naquela noite na festa. Como você quase foi embora. Eu fui embora. Você me parou. E se eu não tivesse? Clara Ara considerou a pergunta seriamente. Então eu teria ido para casa, para meu apartamento minúsculo, comido comida chinesa requentada e adormecido assistindo reprises.
E eu teria passado minha vida inteira sem saber o que estava perdendo. Dominic virou-se para encará-la, sua expressão suave. Eu teria te encontrado eventualmente. Tenho certeza disso. Nossos caminhos teriam se cruzado novamente. Você não pode saber disso. Eu posso, porque acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas voltas erradas elas deem, elas encontram o caminho de casa. Clara sorriu e ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Feliz aniversário, marido. Feliz aniversário, esposa. A celebração deles foi tranquila, por escolha. Um jantar em família com todos que amavam reunidos ao redor da mesa. A senhora Caruso fez sua famosa lasanha. Isabela apresentou um álbum de recortes que ela vinha compilando secretamente há meses, cheio de fotografias e memórias de cada ano do relacionamento de Clara e Dominic. Valentina cantou uma música que aprendeu na escola, apenas um pouco desafinada, e recebeu uma ovação de pé. Mais tarde, depois que as crianças foram para a cama e a casa se aquietou, Clara e Dominic caminharam pelo jardim ao luar. As rosas estavam em flor, seu perfume pesado no ar de verão, e vagalumes dançavam como pequenas estrelas entre as flores. Você se arrepende? Clara perguntou. De desistir do poder, da influência. Nem por um único momento. O poder que tenho agora é diferente. É o poder de dormir em paz, de olhar meus filhos nos olhos sem vergonha, de saber que o que construí vai durar mais do que eu de maneiras que importam. Não há comparação. Clara apertou a mão dele. Estou orgulhosa de você. Estou orgulhosa de nós. O que construímos juntos é mais do que eu jamais ousei sonhar. Eles pararam em um banco sob um velho carvalho, o mesmo lugar onde haviam se sentado em sua primeira noite nesta casa, planejando um futuro que parecia impossivelmente brilhante. Fale-me sobre os próximos 5 anos, disse Clara, acomodando-se ao lado dele. Dominic sorriu, aquele sorriso raro e desprotegido que ela valorizava. Valentina começará a escola e provavelmente assumirá o controle em uma semana. Isabela tirará sua carteira de motorista e aterrorizará todos na estrada. Minha mãe finalmente terminará de escrever seu livro de receitas e insistirá que o publiquemos. A clínica se expandirá, talvez adicione uma segunda unidade, e nós envelheceremos juntos. Discutiremos sobre coisas pequenas e concordaremos sobre as importantes. Veremos nossos filhos se tornarem pessoas das quais nos orgulhamos. Teremos dias bons e dias difíceis e dias comuns que de alguma forma se tornam os mais preciosos de todos. Clara sentiu lágrimas arderem em seus olhos, não de tristeza, mas da plenitude avassaladora de tudo. Eu quero isso, tudo isso. Então é seu, é nosso. Eles se sentaram em silêncio confortável enquanto a lua traçava seu arco pelo céu. Em algum lugar da casa, uma luz piscou, provavelmente Isabela pegando um lanche tarde da noite. À distância, uma coruja chamou seu parceiro. O mundo continuou sua eterna rotação, indiferente e belo e cheio de possibilidades. Clara pensou na mulher que ela havia sido, invisível em uma festa cheia de estranhos, certa de que não pertencia. Ela pensou em todos os momentos que a trouxeram até aqui, as escolhas e chances e atos de coragem que ela não sabia que possuía. Ela pensou no homem ao seu lado, o homem que a viu quando ninguém mais o fez, que a escolheu e continuou a escolhê-la todos os dias desde então. Obrigada, ela disse suavemente. Dominic olhou para ela. Pelo quê? Por me ver. Naquela primeira noite, quando todos os outros olharam através de mim, você me viu. Como eu poderia não ver? Você era a única coisa real em uma sala cheia de farsantes. O único coração honesto em um mar de máscaras. Eu estava apavorada. Eu sei. Eu vi você tremer, e eu vi você levantar o queixo mesmo assim. Vi você se recusar a deixá-los te quebrar. Foi quando eu soube. Soube o quê? Que você era exatamente o que eu estava esperando por toda a minha vida. Clara virou-se para encará-lo completamente, pegando ambas as mãos dele nas dela. Eu te amo, Dominic Caruso. Eu te amei quando era perigoso, e te amo agora que é pacífico. Eu te amarei quando estivermos velhos e grisalhos, e não conseguirmos lembrar onde colocamos nossos óculos de leitura. Eu te amarei para sempre. Para sempre é muito tempo. Não o suficiente. Ele a beijou então, terno e profundo, uma promessa renovada sob o luar prateado. E quando eles finalmente voltaram para a cama,
De mãos dadas, Clara Ara soube com certeza absoluta que estava exatamente onde deveria estar. A história que começou com invisibilidade havia terminado com um amor tão visível que iluminava tudo o que tocava. A mulher que havia se afastado de uma festa luxuosa encontrou algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. O homem que construiu um império das sombras aprendeu que o maior poder era simplesmente ser visto e amado por quem ele realmente era. E eles viveram, não felizes para sempre, porque isso é coisa de contos de fadas, mas plenamente. Com toda a bagunça e magia e milagres mundanos que compõem uma vida real. Com discussões que terminavam em risadas e desafios que os tornavam mais fortes, e momentos de graça que lhes tiravam o fôlego. Eles viveram e amaram e construíram algo que duraria mais do que ambos. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desta história. Deixe um comentário dizendo: eu assisti até aqui, para que eu possa te conhecer e ver quem realmente gosta das histórias aqui no canal. Seu engajamento significa o mundo para mim e ajuda mais pessoas a descobrirem essas histórias de amor e redenção. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, dê um like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder de conexões inesperadas. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative as notificações para nunca perder uma nova história. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até a próxima vez. Lembre-se, às vezes o amor mais extraordinário começa quando alguém finalmente vê você.